tudo isso, certo? Então, a partir de agora, quem quiser pode fechar a sua webcam, tá ok? Eu vou colocar a nossa projeção para a gente poder trabalhar as nossas abordagens. Quem quiser, quem se sentir à vontade, pode fechar a sua webcam. Eu acho que todo mundo vai fechar, né? Vai ficar o Rian com a cabecinha dele ali mostrando o teto para mim, Que certo? teto. A nossa, opa, deixa eu pegar aqui onde está a minha projeção. Tá, peguei já, vou abrir aqui para a gente a nossa projeção a respeito da indústria cultural. Por favor, lembrando que esta aula está sendo gravada e essa aula vai ficar disponível para vocês no Systflaming Online. Portanto, lá no Systflaming Online, hoje, no final da tarde, praticamente, eu estou já deixando disponível para vocês no Systflaming Online. A aula do período da manhã de História já está disponível no Systflaming Online. Quem não pôde participar da aula de manhã, pega lá a aula que está disponível para vocês em vídeo. Horripilantemente horrível, mas está lá guardado para vocês poderem participar das atividades. Então, nós temos que falar a respeito da indústria cultural. Na página 17 do livro de filosofia de vocês, tem uma parte trabalhada da síntese do capítulo. Então, diz assim, em síntese, o terceiro tópico dessa página 17 é a respeito da chamada indústria cultural. Então, veja bem, eu vou ler essa parte da chamada indústria cultural e depois nós vamos comparar com a nossa projeção. Então, primeiro elemento assim, indústria cultural significa transformação da cultura em mercadoria. Por favor, a aula passada falamos muito sobre isso. Falamos que produz-se agora cultura para um fim objetivo ou um fim básico e fundamental, que é obter o lucro. Eu vou produzir música, eu vou produzir cultura com um único objetivo de obter o lucro com a cultura. Então, produção da cultura como uma mercadoria. Eu vou transformar a cultura em um elemento chamado mercadoria, porque através da cultura eu vou estabelecer o controle e as ideologias dos indivíduos. Aula passada eu dei o exemplo do fenômeno, tá, do cinema, fenômeno também dos livros e tudo mais, chamado Harry Potter. Então falamos dessa situação, que criam-se personagens, criam-se modelos, criam-se padrões, criam-se estruturas que envolvem os indivíduos. E os indivíduos acabam consumindo pelo simples fato de representar um entretenimento à sua condição social, certo? Aí diz assim, a indústria cultural contribui para falsear as relações entre os homens e realiza a regressão das supostas conquistas alcançadas pelo homem moderno. Então, a indústria cultural retira a capacidade crítica do sujeito, através de propaganda, através de jornais, através de revistas, através de diversos meios de comunicação que colocam os elementos para que sejam consumidos. Então, a propaganda é uma das principais aliadas da chamada indústria cultural, que produz mercadoria, que produz cultura, e a cultura se transforma em mercadoria. Então, os produtos da indústria cultural possuem imagens estereotipadas. O que isso quer dizer? Eu crio um personagem e associo esse personagem a um determinado produto e acabamos consumindo elementos associados diretamente à estrutura desses produtos. Olha, por favor, eu vou ser bem categórico, tá? Nós estamos dando aula. Se começar com essa frescura de ficar riscando a minha tela, eu juro que eu dou um jeito do pessoal da informática descobrir o seu endereço de IP para poder punir você diretamente a respeito dessas suas brincadeiras que está fazendo na minha tela.
tá ok? Tem como eu rastrear o endereço de IP de vocês, rapidinho eu consigo fazer isso, mas eu vou ter que perder tempo parando a aula. Tá? Então, por favor, não quer participar da aula? Eu já marquei a sua presença, cai fora da aula, cai fora da nossa apresentação. Por favor, senão eu vou ficar muito chateado porque os outros alunos vão acabar sendo prejudicados com sua brincadeira. Entendeu? Fui categórico, fui claro, portanto, eu não quero que atrapalhem a minha aula. Se quiser atrapalhar outra aula, o problema é seu. Certo? Feito, dito pelo não dito, e estabelecendo a nossa ideia. Então, a indústria cultural é a produção de mercadoria, a produção de cultura como mercadoria, tá ok? Estabelecer a produção de elementos na mercadoria. Tá? Então, nós temos essas condições que estão ligadas diretamente à produção de música, à produção de cinema, à produção de gêneros alimentícios associados a um padrão de consumo. Então, excepcionalmente, vou falar do campo que eu conheço, tá? A cerveja. Toda empresa de cerveja associa, tá, o seu produto, a sua marca, a um slogan, a uma ideia fundamental, como, por exemplo, a número 1, a boa, a que desce redondo. Então, acaba criando uma condição de satisfação no cliente, satisfação no consumidor. Então, criar condições para desenvolver a estrutura do desejo de possuir sem necessidade, certo? Aí diz assim, na verdade, o que é a indústria cultural? É o grupo de empresas e instituições que possuem como principal atividade econômica a produção de cultura visando lucro. Nós já falamos a respeito disso e quando eu falava, a gente dizia assim, quando você compra um produto de marca famosa, você está pagando o produto e também pagando para exibir aquela marca. Portanto, você é um outdoor ambulante, ou seja, você está servindo como um mecanismo de divulgação da propaganda daquele determinado produto, daquele determinado alimento, daquela determinada bebida ou daquela determinada roupa. Então, gera dentro do indivíduo uma certa satisfação. Quais são os meios que a indústria cultural utiliza para desenvolver esse controle? Então, os meios são TV, rádio, jornais, revistas e as variadas formas de entretenimento. Hoje, principalmente hoje, nós temos as chamadas redes sociais como um mecanismo de difusão das chamadas indústria cultural. Esses são os efeitos de uma maneira que aumente o consumo, molde hábitos, eduque, transforme, alguns em até conseguem atingir toda a sociedade, ou seja, você acaba consumindo a marca, você acaba consumindo um produto sem ter uma mera consciência da sua condição. Então, diz assim, esta é a estratégia mais utilizada, ou seja, a chamada manipulação. Mostram pessoas famosas utilizando, mostrando seus produtos, dando a ideia de que são os melhores, criando um mundo fora da realidade. Então, se você tem um produto, e seu produto pode ser o pior do mundo, mas se você colocar uma pessoa famosa na propaganda para divulgar o seu produto, você acaba vendendo o seu produto, porque é uma pessoa famosa que está fazendo a sua propaganda. E isso geralmente acontece também com grandes marcas, onde colocam atores, atrizes, personagens infantis, associando a marca àquele indivíduo, àquela condição, àquela personalidade. Então, acaba gerando uma ideia de consumo desenfreado. Então, as estatísticas dizem assim, de acordo com as informações da Organização Mundial do Comércio, o faturamento dessa indústria criativa no mercado internacional, tá? Cadê? No mercado internacional, duplicou nos primeiros 3 anos do século XXI. Atualmente, eles são responsáveis por 7% das riquezas no mundo. Deixa eu passar rapidinho e a gente chega aqui. Por exemplo, a indústria cultural no Brasil. Como funciona no Brasil? Então, diz assim,
no Brasil, devido à desigualdade social, a indústria cultural não apresenta uma homogeneidade, ou seja, não possui uma sociedade de consumo consistente, porque existem muitos problemas de ordem econômica, como, por exemplo, o índice de desemprego, como, por exemplo, o índice salarial, o índice de ganho da população, ou propriamente chamada renda per capita. Então, o principal meio no Brasil de propaganda é a televisão, principalmente os canais abertos de televisão. São os principais meios de divulgação da indústria cultural. Crítica, elemento fundamental que nós temos que saber. Cai nas questões de prova, nas questões de vestibulares. Quando a gente fala da indústria cultural, dois nomes se destacam: Theodor Adorno e Max Horkheimer. Então, esses dois indivíduos são chamados teóricos da teoria crítica, uma ideia que critica o elemento da indústria cultural. Diz assim na página 17 da teoria crítica. É o novo método de conhecimento fruto das reflexões interdisciplinares, tendo como base o materialismo histórico de Marx, ou seja, ela analisa o fenômeno da mídia na formação da cultura e suas estratégias de controle sobre o modo de vida contemporâneo. Então, a teoria crítica é uma visão sobre como a mídia influencia o consumo dos indivíduos. Então, segundo Adorno, a indústria cultural se torna negócio. Enquanto negócio, seus fins comerciais são realizados por meio de uma sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. Então, a partir disso, nós temos transformações na lógica do consumo ou na estrutura do consumo, porque através disso se desenvolvem práticas, se desenvolvem ideias, se desenvolvem formas de comportamento, como, por exemplo, o funk. O funk é fruto da indústria cultural e também da chamada indústria de massa. O funk, ele nasceu para as camadas mais baixas da periferia, principalmente do Rio de Janeiro. Hoje, o funk se espalhou por toda a região do Brasil. A indústria cultural, a propaganda começou a estabelecer uma ideia por trás do funk, por trás dessa estruturação, e acabou desenvolvendo um novo padrão de vida, um novo estilo, novas formas de ser, pensar e agir. E tem até formas de expressão, de falar, que são próprias do funk, são criadas dia a dia, dia após noite, pela indústria cultural. Então, a ideia é criar algo que seja atraente, algo que possa estabelecer uma ideia de consumo nos indivíduos. Não precisa ser um consumo consciente, basta que estabeleça a necessidade de possuir aquele determinado objeto ou aquela determinada música, aquele CD, aquele DVD, aquele automóvel, aquela motocicleta e assim sucessivamente. Então, o resultado da indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, a maneira com que manipulam as pessoas, levando a fazer coisas sem ao menos observarem os seus resultados. Isso nós falamos na aula anterior, quando eu questionava a ideia, por exemplo, meninas, quantos pares de calçado vocês têm? Meninos, quantos pares de calçados você tem? Ou quantas blusinhas as meninas têm e quantas camisetas os meninos têm? Então, a indústria cultural leva o indivíduo a consumir sem necessidade. Muitas vezes, o seu guarda-roupa está abarrotado, cheio de roupas, mas existem indivíduos que desenvolvem dentro de si uma necessidade louca de consumir, ou porque achou bonito, ou porque viu em alguma propaganda, ou porque já está virando a nova tendência da moda, ou porque. Existem várias possibilidades. Então, um forte exemplo é o modelo de beleza criado, que é seguido por muitas jovens, padrões que são criados, ou seja, a indústria cultural, a mídia, tá ok? A rede de televisão criam padrões de consumo
padrões de beleza, criam padrões de estética, criam padrões a serem seguidos. Então, a grande crítica de Adorno e Horkheim à questão da indústria cultural é justamente isso. O indivíduo acaba seguindo esses padrões sem mínima reflexão, ou seja, a indústria cultural retira a capacidade crítica dos indivíduos de estabelecer uma abordagem acerca daquilo. Para que agir desta ou daquela maneira? Então, portanto, significa assim que os padrões de beleza, tá? Os padrões de consumo hoje não são mais instituídos pelos próprios indivíduos. Então, existe uma indústria por trás disso que vai lucrar muito com a venda de roupas, com a venda de remédios, com a venda de produtos de beleza. Como, por exemplo, existem muitas mulheres que gastam mais com a própria beleza do que propriamente com a saúde, falando claramente. Então, as mulheres que se preocupam muito com o rosto, com o cabelo, com as unhas. Ah, eu quero fazer um tipo de corte, um tipo de penteado, porque a atriz tal apareceu com esse tipo de penteado, esse tipo de corte. Então, ocorre não só, por favor, não estou falando somente a respeito das mulheres, os homens também, como, por exemplo, o Neymar foi para o PSG. Eu sei que tem muitos meninos aqui nessa sala de aula que compraram a camiseta do PSG. Se não me falha a memória, o Neymar é o camisa 10 do PSG e acabaram consumindo. Então, gera lucro, tá? A indústria cultural gera lucro para quem produz a indústria, para quem produz o determinado produto ou determinado elemento, certo? Então, esses padrões de beleza, padrões de consumo, são criados pela indústria cultural para vender. O objetivo é vender, vender, vender e lucrar cada vez mais. Sendo assim, tá? Sendo assim, nós temos um outro grande problema, a questão da obra de arte. Então, as obras de arte perdem a sua aura, ou seja, perdem a sua beleza. Hoje, tudo que se quiser pode ser estabelecido como obra de arte. Por exemplo, Walter Benjamin, tá? Fruto da segunda geração da escola de Frankfurt, ele diz assim: estudo das mudanças na sensibilidade dos autores e apresentação dessas mudanças em obra de arte na era do capitalismo avançado. Nós estamos numa era onde a estrutura do capitalismo não perdoa nada nem ninguém. Então, há constante processo de evolução da produção artística e também da produção da mercadoria. Então, a partir de agora, a obra de arte que nós tanto falamos, que, aliás, que vocês tanto veem na aula de arte, de literatura, as obras de arte hoje viraram também mercadoria. E eu não sei se você tem na sua casa, mas na casa da minha mãe tem uma obra de Leonardo da Vinci, a chamada Santa Ceia. Mas não é uma obra original, é uma reprodução da obra A Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Portanto, olha o que Walter Benjamin diz: uma obra significativa deste autor é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. O que isso quer dizer? Walter Benjamin escreveu uma obra falando a respeito dessa perda da aura artística. Se você quiser comprar a Santa Ceia original, custa milhões, milhões, milhões de dólares, nem reais, né? Milhões de dólares. Mas, se você quiser, você pode ir numa loja no centro de Campo Grande e comprar a obra de arte A Santa Ceia. E você pode comprar ali por 50, 100, R$ 150 a obra de arte, já emoldurado, só chegar em casa, furar a parede e colocar a obra de arte no lugar onde você quer. Mas é uma reprodução, ok? A obra de arte, então, ela não é
pura, é uma mera reprodução daquilo que nós temos basicamente como a obra de arte. E vejam que o nosso livro-texto fala a respeito dessa reprodutibilidade técnica, diz assim, lá na página 17, a questão da reprodutibilidade técnica. O avanço das técnicas de reprodução tem como efeito a perda da aura da obra de arte, ou seja, a obra de arte agora deixou de ter o seu grande valor artístico e passou a ter mais um valor comercial do que propriamente artístico. Diz assim, a obra de arte se emancipa, ela torna-se independente, deixa de cumprir a sua função religiosa ou ritual e passa a ter uma função basicamente política, uma função da sua reprodutibilidade. É a partir daí que estabelece a crítica à chamada razão instrumental. O que seria a razão instrumental? Livro de Introdução à Filosofia, página 12, o segundo parágrafo da crítica da razão instrumental. Para Adorno e Horkheimer, o capitalismo, o tipo de racionalidade predominante é a razão instrumental. O que seria isso? Trata-se de uma racionalidade que pondera, calcula e ajusta os melhores meios para conquistar os fins, sejam eles quais forem. Então, a crítica a respeito do pensamento técnico, onde a própria obra de arte perde o seu significado e passa a ter um significado comercial, econômico e comercial. Fechei só um pouquinho, deixa eu ver se ela ainda está por aqui na sala. Deixa eu ver. Minha querida Maria Eduarda Bortoluzzi. Você ainda está por aqui? Maria Eduarda Bortoluzzi. Oi, minha querida. Oi. Você pode abrir sua webcam só um pouquinho para eu verificar uma coisa? Oxe, o que você quer ver? Minha cara? Só um pouquinho. Tem um quadro atrás de você, não tem um quadro atrás de você? Tem, eu tenho 2, peraí. Tá, abre um pouquinho a câmera para gente. Tá, muito bem, maravilha. Esse seu quadro está me parecendo uma pintura original. Uma pintura, se eu não me engano, eu não vi ainda o pé dele bem embaixo, mas o tipo de reprodução. Se você tem uma obra de arte original em casa, maravilha, parabéns, um beijo, muito obrigado, pode fechar sua webcam. Ou seja, quando você compra uma obra de arte, você está comprando toda a estrutura do pensamento do autor. Só que agora, tá, há uma ideia de reprodução. Você pode pegar, por exemplo, tirar uma foto do quadro que está na parede da casa da Maria Eduarda, você pode mandar para uma gráfica, imprimir e colocar na parede do seu quarto, na parede da sua casa também. Então, é essa a questão da chamada reprodutibilidade da obra de arte. Então, perde o significado artístico mais profundo e cria-se novas estruturas atrás desses símbolos artísticos. A ideia fundamental, então, é essa. Só para passar aqui rapidinho, tá? Aí, um outro elemento, um outro indivíduo muito importante da escola do Frankfurt, que nós temos que falar dele, mas nós vamos abordar a ideia um pouco mais adiante, não. Vocês vão abordar a ideia do Jürgen Habermas com o professor de sociologia. Na aula de sociologia, ele vai citar esse camarada, Jürgen Habermas, tá ok? Jürgen Habermas, ele é um dos grandes críticos da escola de Frankfurt. Ele diz assim: para ele, o método ou o modelo sistêmico ou sistemático representaria uma redução simplista, incapaz de abstrair a realidade da vida social. Ele propõe o conceito de ação
comunicativa, que seria uma combinação do mundo vivido com a concepção sistêmica, traduzindo, tá? A ação comunicativa. Você vê o produto e você já lembra daquilo que ele significa, ou já lembra do lema daquele determinado produto. E, querendo ou não, a ação comunicativa é muito utilizada pelas redes, emissoras de TV e pelas empresas de propaganda. Quer ver um exemplo? Todos nós temos na nossa mente uma musiquinha de propaganda que ficou gravada. Querendo ou não, todos nós temos uma musiquinha de propaganda a qual ficou gravada na nossa mente. E você acaba lembrando do determinado produto. Quando eu era adolescente, tinha uma propaganda da Faber-Castell, tá ok? A musiquinha é a Aquarelas. Começava a cantar Aquarela, lá no final, Faber-Castell, sua companhia para ler, olha, para escrever, desenhar ou pintar. Aí, uns 2 anos atrás, eu dando essa mesma aula a respeito de indústria cultural, de escola de Frankfurt, numa outra escola, eu falava a respeito disso, desse exemplo da musiquinha. Aí, na semana seguinte, toda vez quando eu entrava na sala de aula, todo mundo começava a cantar pônei maldito, lá, 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 lá. Ou seja, acabaram assimilando, tá, a musiquinha de uma propaganda. Se você não lembra uma musiquinha, você lembra uma piada, você lembra algo de engraçado que está dentro da propaganda. E você pode prestar atenção. Quando o produto é para consumo rápido, para consumo, para satisfação das suas necessidades, geralmente a propaganda vem com um fundo cômico. Então, a ação comunicativa é você fazer um uso da comunicação para poder manter os indivíduos sob o controle, o consumo das suas necessidades, tá certo? Essas esferas estariam relacionadas pela racionalidade instrumental. É aquilo que nós acabamos de falar da questão da racionalidade instrumental. Essa racionalidade molda a economia, o sistema político, o Estado, mas também faz parte da socialização dos indivíduos, das formas de aprendizado, da formação e da própria personalidade do indivíduo. Então, para a gente poder entender claramente essas ideias, é justamente pelo elemento da chamada indústria cultural. Certo? Então, a Escola de Frankfurt, lá da década de 20, institui uma forte crítica à mídia social. A mídia, ela é capaz de retirar a capacidade crítica do indivíduo e você torna um sujeito passivo das ideias em relação ao consumo, em relação à própria indústria cultural. O Ney, objetivo máximo. Fala, João. Ney, desculpa atrapalhar aí, mas você pode aceitar meu computador, por favor? Eu vou sair pelo celular. Eu vou sair aqui, aí você aceita que eu estou entrando de Tá novo. ok, tá ok, tá ok. Não precisava nem pedir, pode ficar tranquilo. Tá? Então, a indústria cultural, ela é baseada na busca do lucro, retira a capacidade crítica do indivíduo, cria padrões de consumo, padrões de estética, padrões de comportamento, padrões de vestuário. E o indivíduo é um mero consumidor passivo dessas condições, tá ok? Então, essa é basicamente a ideia fundamental que você precisa ter a respeito da chamada indústria cultural, certo? Então, por favor, se tiver alguma dúvida, perguntem. Se alguém quiser falar alguma coisa referente à aula, tá? Pelo amor de Deus, é referente à aula, não é falar qualquer coisa aleatoriamente, tá ok? Então, muito, o microfone aberto para vocês poderem falar. Não? Então, maravilha.
Então, a ideia fundamental é justamente essa. Não se esqueçam, a Escola de Frankfurt estabelece uma forte crítica ao padrão da mídia, ao padrão estabelecido do consumo pela sociedade capitalista, da sociedade que visa o lucro. Indústria cultural os meios de comunicação. A indústria cultural refere-se à produção de cultura como mercadoria, com um único e simples objetivo de obter o lucro. E esse lucro levaria ao desenvolvimento da economia e da própria sociedade, certo? No mais, era isso que eu tinha para a gente abordar na nossa aula de hoje. Próxima aula, a gente encerra 100% o nosso capítulo, certo? Para vocês, uma ótima quinta-feira. Se tiverem aula, boa aula. Se não tiverem aula, bom cochilo, porque está muito bom para tirar um cochilozinho. Eu ainda tenho mais algumas atividades até às 19 horas de hoje. Terminando minhas aulas, 19 horas, banho e cama.